Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é de Provérbios, capítulo 20. Salomão, neste capítulo, nos fala de vários tipos de homens, os beberrões, briguentos, preguiçosos, sobre muitos conselhos e alertas para o bem da nossa vida. E entre esses alertas, gostaria de meditar sobre o que está escrito no verso 25. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Já meditamos no livro de Provérbios sobre a questão das escolhas. Sabemos que a vida é formada por escolhas. Por isso, nunca devemos decidir alguma coisa, escolher algo sem antes falar com Deus através da oração. Precipitar é uma palavra-chave nesse provérbio e significa não respeitar o tempo, o momento e a condição para tomar uma decisão. É quando se toma uma decisão com extrema velocidade. Este provérbio me fez lembrar de um personagem da Bíblia que se precipitou no seu voto sem pensar nas consequências. Juízes capítulo 11, verso 30 e 31. E Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, e aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Jefté lhe venceu a batalha, mas ao chegar em casa, teve uma grande surpresa. Juízes 11, versículo 34. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao encontro dançando ao som de tamborins. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Jefté, diante da rapidez do seu voto, não considerou que a primeira a sair pela porta poderia ser a sua única filha. Que tristeza para esse pai! Por isso o sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 5, verso 2, diz: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Tome cuidado com a precipitação dos lábios, pois na nossa ânsia de sermos vitoriosos em nossas causas, acabamos fazendo votos diante de Deus difíceis de serem cumpridos. E o que muitas vezes acontece é que não cumprimos tais votos. A Bíblia dá um nome àqueles que fazem votos e não cumprem. Ela os chama de tolo. Eclesiastes capítulo 5, verso 4 e 5. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Fazer voto e não cumprir é coisa dos tolos, e isso aborrece a Deus. O Senhor não nos pede para fazer a Ele nenhum tipo de voto. Todavia, quando decidimos fazer, precisamos cumprir. Se você é daqueles que costuma falar apressadamente, sem pensar, vale esse conselho de Salomão: melhor é não fazer o voto para que não corra o risco de não cumpri-lo e venha a pecar, de acordo com Eclesiastes, capítulo 5, verso 6. Foi difícil para Jefté, mas ele cumpriu o seu voto. Juízes 11, 35. Quando viu a sua filha, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Jefté, apesar da sua precipitação, era um homem fiel a Deus e cumpriu seu voto. É evidente que a palavra holocausto no texto não tinha o sentido de sacrifício humano como os pagãos faziam. Sua filha foi entregue em sacrifício para o trabalho do Senhor. Diante desse voto, ela jamais se casaria. Você pode fazer essa leitura em Juízes capítulo 11, do verso 36 ao 40, para que você possa compreender melhor. A história de Jefté é um exemplo típico daquilo que Salomão escreveu no verso 25. Porém, muitas pessoas, tal como Salomão escreveu em Eclesiastes, fazem votos de tolo, não cumprem o que prometem,
principalmente quando acaba o sofrimento e recebem a sua vitória. Para pensar, você já fez algum voto a Deus e não cumpriu? Caso não tenha cumprido o seu voto, já pediu perdão a Deus? Já considerou que isso é pecado? Lembre-se que Deus nos julgará por cada palavra proferida da nossa boca. Que Deus nos ajude e nos abençoe. E até amanhã, se Deus